Se eu estivesse conversando com você no consultório e você me dissesse que começou a esquecer coisas simples, onde colocou o celular, o nome de alguém que acabou de conhecer ou o motivo de ter entrado em um cômodo, a primeira coisa que eu faria não seria atribuir isso à idade. Eu faria perguntas sobre sua rotina. Perguntaria como você dorme, como está seu nível de estresse, especialmente como começa o seu dia. Porque existe um momento específico, silencioso e frequentemente negligenciado, que pode estar influenciando diretamente a sua memória. O café da manhã. A maioria das pessoas enxerga o café da manhã apenas como a primeira refeição do dia, algo que serve para dar energia. Mas, do ponto de vista neurológico, ele é muito mais do que isso. Ele define o ambiente metabólico nas horas mais sensíveis do funcionamento cerebral. E para entender isso, precisamos olhar para o que acontece dentro do seu cérebro ao acordar. Durante a noite, seu cérebro não está descansando. Enquanto você dorme, especialmente nas fases profundas do sono, ocorre um processo essencial chamado consolidação da memória. Informações que você aprendeu ao longo do dia são reorganizadas, conexões entre neuroníons são fortalecidas e experiências relevantes são armazenadas de forma mais estável. Ao mesmo tempo, ocorre uma espécie de limpeza metabólica, na qual resíduos acumulados são removidos. Quando você desperta, seu cérebro está finalizando esse processo e se preparando para formar novas memórias. Esse período é metabolicamente delicado. Há um aumento natural do cortisol, conhecido como resposta do despertar. Esse hormônio não é um vilão. Ele é fundamental para nos manter alertas, aumentar a pressão arterial de forma controlada e mobilizar energia para que possamos iniciar o dia com disposição. No entanto, esse aumento hormonal também torna o organismo mais sensível a variações bruscas de glicose. O cérebro consome aproximadamente 20% da energia total do corpo, embora represente apenas cerca de 2% do peso corporal. Ele não possui grandes reservas energéticas. Diferentemente dos músculos ou do fígado, ele depende quase exclusivamente do fornecimento constante de glicose circulante. E aqui está um ponto crucial. O cérebro precisa de estabilidade, não de picos e quedas abruptas. Na prática, o que vemos na rotina moderna é um padrão alimentar que favorece exatamente o oposto da estabilidade. Muitas pessoas começam o dia com pão branco, bolos, biscoitos, cereais matinais açucarados, sucos industrializados, café adoçado generosamente. Esses alimentos são compostos principalmente por carboidratos refinados e açúcares simples, que são rapidamente absorvidos pelo organismo. Quando você consome esse tipo de refeição, a glicose no sangue sobe rapidamente. O pâncreas responde liberando uma quantidade significativa de insulina para reduzir esse pico. A insulina atua permitindo que a glicose entre nas células. O problema é que essa resposta muitas vezes é intensa, especialmente quando a refeição contém grandes quantidades de açúcar. Pouco tempo depois, a glicose pode cair de forma igualmente rápida. Esse fenômeno é chamado de hipoglicemia reativa. Do ponto de vista clínico, essa queda não é apenas um número alterado em um exame. Ela é sentida. Muitas pessoas relatam que, cerca de 2 horas após o café da manhã, experimentam dificuldade de concentração, irritabilidade, sonolência ou uma sensação de confusão mental. Descrevem como se uma névoa se instalasse. Isso acontece porque o cérebro, que depende de glicose estável, é impactado diretamente por essa oscilação. Agora imagine esse processo repetido diariamente, durante anos. O cérebro passa a operar em um ambiente de instabilidade metabólica constante. E existe uma estrutura especialmente sensível a isso, o hipocampo. O hipocampo é responsável pela memória recente, pela formação de novas lembranças, pela navegação espacial. Ele é altamente vulnerável a variações glicêmicas e a processos inflamatórios. Estudos mostram que oscilações frequentes de glicose podem gerar estresse oxidativo e inflamação local. O hipocampo, por ser metabolicamente ativo, sofre mais intensamente com esse ambiente. Pequenas agressões repetidas não causam sintomas imediatos dramáticos, mas, ao longo do tempo, podem comprometer a eficiência da formação de memórias. Outro ponto importante é que a insulina não atua apenas no controle da glicose periférica. Hoje sabemos que ela também desempenha papel dentro do cérebro. Ela participa da comunicação entre neuroníons e da modulação da plasticidade sináptica. Quando há consumo excessivo e constante de açúcar, pode surgir resistência à insulina. E essa resistência pode ocorrer também no sistema nervoso central. A resistência à insulina cerebral prejudica a eficiência da comunicação neuronal. Alguns pesquisadores passaram a descrever o Alzheimer como uma forma de diabetes tipo 3, justamente pela associação entre resistência insulínica e declínio cognitivo. Isso não significa que todo consumo de açúcar levará à demência, mas reforça que o ambiente metabólico influencia profundamente a saúde cerebral.
Além das oscilações glicêmicas, há outro fator silencioso: a inflamação crônica de baixo grau. Dietas ricas em ultraprocessados açúcares simples estimulam a liberação de substâncias inflamatórias no organismo. No cérebro, células chamadas micróglias funcionam como sistema de defesa. Quando expostas continuamente a sinais inflamatórios, tornam-se hiperativas. Essa hiperatividade pode prejudicar as sinapses, que são as conexões entre neuroníons. Memória, em essência, depende de sinapses eficientes. Quanto mais saudáveis e estáveis são essas conexões, maior a capacidade de aprender e recordar. Quando a inflamação interfere nesse equilíbrio, o resultado pode ser redução da clareza mental e maior dificuldade em fixar informações. Há ainda outro elemento frequentemente negligenciado: o que está faltando no café da manhã. Quando a refeição é composta basicamente por carboidratos refinados, há deficiência de proteínas, gorduras saudáveis e fibras. As proteínas fornecem aminoácidos que serão utilizados para produzir neurotransmissores como dopamina, serotonina e acetilcolina. Esta última está diretamente ligada à memória e ao aprendizado. As gorduras boas, especialmente aquelas ricas em ômega 3, são componentes estruturais das membranas neuronais. Elas garantem flexibilidade e eficiência na comunicação entre células nervosas. Sem essas gorduras, a integridade das membranas pode ser comprometida. As fibras, por sua vez, ajudam a regular a absorção da glicose e contribuem para a saúde da microbiota intestinal. O intestino se comunica com o cérebro por meio do eixo intestino-cérebro. Alterações na microbiota podem influenciar processos inflamatórios e até a produção de neurotransmissores. Quando juntamos instabilidade glicêmica, inflamação crônica, possível resistência à insulina e carência de nutrientes essenciais, criamos um ambiente que favorece desgaste gradual da memória. Esse desgaste não ocorre de forma abrupta. Ele é silencioso, progressivo e cumulativo. Muitas pessoas só percebem quando os lapsos se tornam frequentes. Mas o processo pode ter começado muito antes. E frequentemente começa logo pela manhã, naquilo que parecia ser apenas uma refeição comum. Compreender isso não significa criar medo, mas consciência. O cérebro é plástico, adaptável e responsivo às mudanças. No entanto, ele responde tanto a estímulos positivos quanto negativos. Se o ambiente metabólico que oferecemos diariamente é instável, ele se adapta a essa instabilidade. E essa adaptação pode custar eficiência cognitiva ao longo dos anos. Por isso, antes de aceitar o esquecimento como inevitável, é fundamental olhar para as escolhas diárias. E a primeira delas, aquela que inaugura o ambiente metabólico do dia, é o café da manhã. Entender o que está acontecendo nesse momento é o primeiro passo para compreender o mecanismo biológico mais profundo que sustenta esse desgaste, mecanismo que vamos explorar a seguir. Na primeira parte, compreendemos como o café da manhã pode criar um ambiente de instabilidade metabólica logo nas horas mais sensíveis do funcionamento cerebral. Agora precisamos aprofundar o que realmente acontece dentro das células nervosas quando esse padrão se repete diariamente, porque o impacto não é superficial. Ele é bioquímico, estrutural e cumulativo. Quando há picos frequentes de glicose no sangue, ocorre aumento na produção de radicais livres. Esse processo é chamado de estresse oxidativo. Toda célula produz radicais livres como subproduto do metabolismo, mas em excesso eles se tornam prejudiciais. O cérebro, por ser altamente ativo e consumir muita energia, é especialmente vulnerável ao dano oxidativo. Seus neuroníons possuem membranas ricas em lipídios e uma atividade elétrica constante, o que os torna sensíveis a alterações químicas no ambiente. O estresse oxidativo pode danificar proteínas, lipídios e até o DNA das células nervosas. Quando isso ocorre de forma repetida, a eficiência da comunicação entre neuroníons começa a diminuir. Não é uma falha dramática e imediata. É uma redução sutil na velocidade de processamento, na clareza do pensamento e na capacidade de consolidar novas informações. Outro mecanismo relevante é a formação de produtos de glicação avançada, conhecidos como AIDS. Quando há excesso de glicose circulante, parte desse açúcar pode se ligar de forma não enzimática a proteínas e lipídios. Esse processo altera a estrutura dessas moléculas, tornando-as menos funcionais. É como se o açúcar caramelizasse componentes essenciais do organismo. No cérebro, essa glicação pode afetar receptores neuronais, enzimas e proteínas estruturais fundamentais para a sinapse. A longo prazo, o acúmulo de AIDS está associado ao envelhecimento precoce dos tecidos e ao aumento do risco de doenças neurodegenerativas. Mais uma vez, não se trata de um efeito isolado, mas de um acúmulo gradual ao longo dos anos.
Paralelamente ao estresse oxidativo e à glicação, ocorre a inflamação crônica de baixo grau. Dietas ricas em açúcar e simples alimentos ultraprocessados estimulam a liberação de citocinas inflamatórias. Essas moléculas sinalizadoras circulam pelo organismo e podem atravessar a barreira hematoencefálica, alcançando o sistema nervoso central. Dentro do cérebro, as micróglias, células responsáveis pela defesa imunológica, são ativadas por esses sinais inflamatórios. Em condições normais, elas exercem papel protetor, removendo resíduos e ajudando na manutenção do tecido neural. No entanto, quando permanecem ativadas por longos períodos, passam a contribuir para um ambiente inflamatório persistente. Essa inflamação interfere diretamente na plasticidade sináptica, que é a capacidade dos neuroníons de fortalecer ou enfraquecer conexões conforme o aprendizado ocorre. Memória e plasticidade. Quando a plasticidade é reduzida, o cérebro perde eficiência para formar novas lembranças. Existe ainda a interação entre glicose elevada e cortisol. Como vimos anteriormente, o cortisol já se encontra naturalmente aumentado pela manhã. Quando o organismo enfrenta oscilações glicêmicas repetidas, pode haver estímulo adicional à liberação desse hormônio. O excesso crônico de cortisol está associado à redução do volume do hipocampo, estrutura essencial para a memória recente. Estudos de neuroimagem mostram que indivíduos submetidos a estresse metabólico prolongado apresentam alterações estruturais nessa região. Isso não significa que o dano seja irreversível, mas indica que o ambiente bioquímico influencia diretamente a anatomia funcional do cérebro. Outro ponto crucial é a resistência à insulina cerebral. Durante muito tempo, acreditou-se que a insulina atuava apenas nos tecidos periféricos. Hoje sabemos que ela tem papel importante na modulação da atividade sináptica e na consolidação da memória. Quando a resistência à insulina no cérebro, a sinalização neuronal se torna menos eficiente. Esse fenômeno é particularmente relevante porque está associado ao maior risco de declínio cognitivo e demência. A expressão diabetes tipo 3 surgiu justamente para destacar a conexão entre resistência insulínica e alterações neurodegenerativas. Embora o termo não seja oficialmente reconhecido como diagnóstico, ele ilustra a importância do metabolismo na saúde cerebral. Além dos danos diretos provocados pelo excesso de açúcar, precisamos considerar a deficiência de nutrientes essenciais. O café da manhã moderno frequentemente carece de proteínas adequadas. Sem aminoácidos suficientes, a produção de neurotransmissores como dopamina, serotonina e acetilcolina pode ser comprometida. A acetilcolina, em especial, está profundamente ligada à memória e ao aprendizado. A ausência de gorduras saudáveis também exerce impacto significativo. As membranas neuronais são compostas majoritariamente por lipídios. Ácidos graxos como o ômega 3 são fundamentais para manter a fluidez dessas membranas e favorecer a comunicação elétrica entre células. Dietas pobres nesses nutrientes podem comprometer a eficiência sináptica. Outro elemento frequentemente ignorado é o eixo intestino-cérebro. A microbiota intestinal participa da modulação do sistema imunológico e da produção de substâncias neuroativas. Dietas ricas em açúcar e pobres em fibras alteram a composição dessa microbiota, favorecendo um estado inflamatório sistêmico. Esse ambiente inflamatório pode influenciar diretamente o funcionamento cerebral. O resultado de todos esses mecanismos combinados não é imediato. Ele se manifesta como um desgaste progressivo. Pequenas falhas tornam-se mais frequentes. O raciocínio pode parecer mais lento. A memória recente exige maior esforço consciente. Muitas vezes, o indivíduo atribui isso exclusivamente ao envelhecimento, sem perceber que fatores metabólicos desempenham um papel central. É importante ressaltar que envelhecer não significa necessariamente perder memória de forma acelerada. Existe diferença entre envelhecimento fisiológico e declínio cognitivo patológico. O que frequentemente acelera esse processo é a combinação de instabilidade glicêmica, inflamação crônica, estresse oxidativo e deficiência nutricional mantida por anos. Quando entendemos esse mecanismo, percebemos que o erro no café da manhã não é isolado. Ele faz parte de um padrão alimentar que molda o ambiente bioquímico do cérebro diariamente. E a boa notícia é que, se o ambiente influencia negativamente, ele também pode influenciar positivamente. O cérebro é um órgão adaptável. Ele responde às condições que oferecemos.
Ao modificar o padrão alimentar e estabilizar o metabolismo, é possível reduzir a inflamação, melhorar a sinalização insulínica e favorecer a plasticidade sináptica. Mas para isso, é necessário agir de forma consciente e consistente. Na próxima parte, vamos discutir como transformar esse conhecimento em prática. Porque compreender o mecanismo é essencial, mas aplicar mudanças concretas é o que realmente protege sua memória ao longo do tempo. Depois de compreender como a instabilidade glicêmica, a inflamação crônica e a resistência à insulina podem desgastar o cérebro ao longo do tempo, surge uma pergunta inevitável: é possível reverter esse processo ou ao menos desacelerá-lo? A resposta, como médico, é clara. Sim, é possível melhorar significativamente o ambiente metabólico do cérebro. E essa mudança começa, novamente, pela manhã. O primeiro passo é entender que o objetivo do café da manhã não é simplesmente dar energia, mas fornecer estabilidade. O cérebro funciona melhor quando recebe combustível de forma constante e equilibrada. Isso significa evitar picos abruptos de glicose e priorizar combinações alimentares que sustentem o fornecimento gradual de nutrientes. Uma base sólida para a primeira refeição do dia inclui proteína de qualidade, ovos, iogurte natural sem açúcar, queijos frescos ou fontes vegetais adequadas são exemplos importantes. A proteína fornece aminoácidos essenciais que o cérebro utiliza para produzir neurotransmissores. Sem esses precursores, substâncias como dopamina, serotonina e acetilcolina não são produzidas de maneira eficiente. A acetilcolina, em especial, está diretamente envolvida na memória e no aprendizado. Além da proteína, as gorduras saudáveis desempenham um papel fundamental. O cérebro é composto majoritariamente por lipídios. Ácidos graxos como o ômega 3 contribuem para a integridade das membranas neuronais, favorecendo a comunicação entre células nervosas. Abacate, castanhas, sementes e azeite de oliva são fontes que ajudam a reduzir a inflamação e estabilizar a resposta glicêmica. Isso não significa eliminar completamente os carboidratos, mas escolher aqueles que liberam glicose de forma gradual. Alimentos ricos em fibras, como aveia e frutas inteiras, ajudam a modular a absorção de açúcar, evitando oscilações bruscas. Quando combinados com proteína e gordura, esses carboidratos oferecem energia sustentada. Outro aspecto importante é a hidratação. Muitas pessoas acordam levemente desidratadas e mesmo pequenas reduções no nível de hidratação podem comprometer o desempenho cognitivo. Iniciar o dia com água antes do café pode melhorar a clareza mental e disposição. Reduzir drasticamente o consumo de açúcar refinado pela manhã é uma das mudanças mais impactantes. Evitar sucos industrializados, cereais açucarados e pães ultraprocessados diminui a sobrecarga metabólica. O café, se consumido, deve ser moderado e preferencialmente sem excesso de açúcar. A cafeína pode ser uma aliada, mas não deve servir como compensação para uma base alimentar inadequada. Além da alimentação, o estilo de vida amplifica os efeitos protetores. O sono adequado é indispensável. Durante o sono profundo, ocorre a consolidação da memória e a limpeza de resíduos metabólicos no cérebro. Dormir mal compromete esses processos e intensifica os efeitos negativos da instabilidade glicêmica. A atividade física regular também é uma ferramenta poderosa. Exercícios estimulam a produção de BDNF, uma proteína que favorece a formação de novas conexões neurais. A prática regular melhora a sensibilidade à insulina e reduz a inflamação sistêmica, criando um ambiente mais favorável à função cognitiva. O controle do estresse completa esse conjunto de medidas. Técnicas simples de respiração, momentos de pausa consciente e organização da rotina ajudam a reduzir níveis crônicos de cortisol. Como vimos, o excesso prolongado desse hormônio pode prejudicar o hipocampo. É importante compreender que os resultados não dependem de perfeição absoluta, mas de consistência. Pequenas mudanças sustentadas ao longo do tempo produzem impacto significativo. Muitos pacientes relatam melhora na clareza mental em poucos dias após ajustar o café da manhã. Em semanas, percebem maior estabilidade no foco e menos lapsos de memória. Em meses, os benefícios tornam-se mais evidentes. Contudo, é fundamental destacar que esquecimentos progressivos intensos devem ser avaliados por um profissional de saúde. Alterações marcantes de comportamento, confusão frequente ou histórico familiar de demência exigem investigação adequada.
A alimentação é um fator central, mas não é o único elemento envolvido na saúde cerebral. A boa notícia é que o cérebro possui notável capacidade de adaptação. A plasticidade neural permite que novas conexões sejam formadas quando o ambiente metabólico melhora. Ao oferecer estabilidade energética, reduzir inflamação e fornecer nutrientes adequados, você cria condições para que o cérebro opere com maior eficiência. Em vez de aceitar o esquecimento como destino inevitável, é possível enxergá-lo como um sinal de alerta precoce. Pequenas falhas podem ser convite para reavaliar hábitos. E muitas vezes, a mudança começa com uma decisão simples: transformar a primeira refeição do dia em um aliado da memória. O erro no café da manhã não precisa continuar. Ao compreender o mecanismo e agir de forma consciente, você oferece ao seu cérebro aquilo que ele realmente precisa nas horas mais críticas do dia: estabilidade, nutrição adequada e proteção contra o desgaste silencioso. A memória não depende apenas do tempo que passa, mas do ambiente que você constrói diariamente. E esse ambiente começa, todas as manhãs, antes mesmo do primeiro compromisso do dia.